Bem, meus amigos, vamos agora falar sobre a área do círculo e de suas partes. Primeira coisa, note que eu usei a palavra círculo e não circunferência. Existe uma grande diferença entre as duas coisas, tá? O que é a circunferência? É uma linha, né? Vamos traçar aqui. Circunferência é essa linha que a gente está traçando aqui, ok? Muito bem. E o que é o círculo? O círculo é o conjunto dos pontos dessa linha e todos os pontos interiores a essa linha, tá? Então, é como, né, eu gosto de falar quando os alunos são mais novinhos, né? Eu brinco e falo assim, olha, a circunferência é só, pensa numa pizza, a circunferência é só a borda de catupiry. O círculo é a pizza toda com a borda, né? Assim fica fácil de memorizar. Legal. Agora, você já deve ter ouvido falar, em algum momento, que conhecido o raio da circunferência, a área do círculo é π vezes o quadrado do raio, tá? Agora, como é que a gente prova isso, né? Esse raciocínio é muito importante para que a gente entenda perfeitamente, né, o porquê desse cálculo aí, né? A história nos mostra que a primeira pessoa que calculou a área do círculo de maneira, né, adequada foi Arquimedes, tá? No século 3 a.C. Bom, o que eu vou fazer? Eu quero que você imagine que isso aqui é digamos, um disco de massa crua de pizza, tá? Bem plano, bonitinho. E eu vou cortar em filetinhos muito fininhos, muitos filetinhos muito fininhos, esse disco, tá bom? Então, nesse ponto, vai ser interessante acelerar a câmera, né? Eu vou fazer, então, tentar fazer essa divisão, né? Em filetinhos. Muito bem, né? Então eu quero que você imagine que a gente tenha cortado em filetes muito fininhos, tá? Quantos filetes? 20? Não. 100? Não. 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão. Um número tão grande quanto possível seja de se imaginar, tá? Então são filetes extremamente finos e nós vamos proceder da seguinte maneira. Nós vamos passar uma espátula aqui, cortando essa massa bem aqui, tá? De modo que a gente vai desenrolar esses filetinhos todos um a um aqui para esse lado, tá bom? Olha que interessante, a circunferência mais externa, né, se o raio dela for R, o comprimento da circunferência é quanto? Isso é um fato. Dá 6 raios e um pouco, ou seja, 6,28 raios. Na verdade, a gente sabe que é 2π raios. Então, essa circunferência mais externa, eu vou, né, esse filetinho mais externo, eu vou esticar aqui e colocar a medida. Vamos ver se vai dar certo, né? Tá bom? A medida desse raio. Olha lá, e tem que dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, aqui seria 7, aqui seria 6,5, aqui seria 6,25, um pouquinho para cá, ó, tá? Então, até aqui ocorre o desenrolar do filete mais externo, né, desse círculo, tá bom? E o comprimento disso é o que já sabemos, 2πr, correto? Agora note o seguinte, se nós pegarmos, né, cada filetinho e formos desenrolando, as extremidades, né? Bom, tenho todas as primeiras extremidades aqui, as segundas extremidades,
elas ficarão perfeitamente alinhadas. Vou explicar. Vamos pegar aqui um filete um pouquinho mais interno, tá? Um filete um pouco mais interno. Por exemplo, nessa posição, tá? Ok. Ao desenrolarmos esse filetinho, nós teremos aqui um comprimento de 6,28, né? 2π vezes esse raiozinho aqui. Então, vamos lá. 6,5, 6,25, um pouquinho para cá, tá? Então, a extremidade desse filetinho ocorreria aqui, né? E assim, com cada filete, nós teríamos que fazer 2π vezes o raio correspondente ao filetinho, né? Note que algo incrível ocorre aqui, né? Um alinhamento perfeito dessas segundas extremidades dos filetes, né? Olha lá. Então, é isso que ocorre. Ou seja, a figura formada pelos filetes, né, ó, todos esticadinhos aqui, todos os filetinhos formarão esse belo triângulo retângulo, né? Certo? Olha lá. Então, eles vão, mas eles são muito finos e são muitos, tá? Milhões, bilhões, né? Faça esse número tender a infinito. Pois bem, temos aqui um ângulo reto. Essa massa, ela não estica nem encolhe, tá? Então, podemos dizer o seguinte, que a área que eles ocupam nesse triângulo é igual à área do círculo. Bom, então, né, nessa demonstração a gente tem que a área do triângulo é igual à área do círculo. E vai ser igual a quanto? A área do triângulo é meio vezes base vezes a altura. Simplifica aqui. Qual é o resultado incrível, né? Que a área do círculo é dada por π vezes r vezes r. πr ao quadrado, tá? Então, tá aí demonstrada a área de um círculo, tá bom? Bonito, né? Muito bonito. Não é a demonstração que o mestre Arquimedes fez, mas é uma demonstração bastante aceita, né? E que fica bastante fácil de apresentar para você, tá bom? Então, o raciocínio matemático é isso, né? Você ter ideias fantásticas como essa para encontrar algo difícil de ser calculado. Imagine você pensar num quadradinho, né, que é a unidade de área, ficar encaixando aqui e tentar estimar quantos quadradinhos cabem, né? Não, é difícil. Mas dessa maneira, né, com essa criatividade toda, foi relativamente fácil a gente chegar a essa área, tá bom? Fique aí, a gente continua agora com as partes do círculo, tá bom? Valeu!